Ah, mas isso nem é filme de terror. Eu nem senti medo. Tá mais pra um suspense, né? Olá, Scream Queens, Final Girls e Final Boys. Eu sou Yuri Rodrigues e eu tenho uma pergunta pra vocês. O que é filme de terror? Halloween! Esse é um debate que eu já tive algumas vezes na internet. Acho que a maioria de vocês sabem que o terror tem vários subgêneros. Se o gênero musical mais versátil é o pop, no cinema nós temos o terror. A resposta à pergunta que eu te fiz não parece tão simples quanto a pergunta, né? Se você analisar os streamings, Netflix, HBO, Prime Video, terror e suspense são categorizados juntos, mesmo um não sendo o subgênero do outro. Nem todo filme de suspense tem terror, mas quase todo filme de terror tem suspense. Agora, imagina categorizar todos os subgêneros do terror. Aliás, você sabia que terror e horror são diferentes? Para começar nossa aula, vamos voltar mais de 100 anos no tempo para entender como o gênero surgiu. A intenção não é só ensinar vocês, mas é também divertir. Então, bem-vindos ao Obituário. No cinema, a origem do medo como entretenimento popular está ligada à literatura gótica do século XVIII. A escritora inglesa Anne Radcliffe foi a primeira a diferenciar os dois. Para ela, o terror é a sensação de apreensão e ameaça antes do momento assustador, enquanto o horror é o choque e a repulsa após o momento assustador. Uma comparação bem conhecida é: terror é o cheiro iminente de morte, enquanto horror é tropeçar num cadáver. Mas isso não significa que ambos os gêneros não possam estar sobrepostos um ao outro em algumas produções, como por exemplo em Pânico na Floresta. Temos uma representação bem direta do que é horror, com os personagens num ambiente hostil e de total isolamento, ao mesmo tempo que o terror se desenvolve na proposta de sobrevivência dos assassinos canibais. Mas ok, é claro que a gente usa o termo terror para englobar tudo, filmes de terror, afinal, na prática ninguém faz essa separação. Em inglês eles usam a palavra horror para poder englobar tudo, horror movies. Os irmãos Lumière criaram o cinema em 1895, mas eles viam aquilo mais como uma invenção científica e não como a sétima arte. Em 1895, o ilusionista francês Georges Méliès entendeu que o cinema era uma forma de contar histórias, então ele criou várias delas e até hoje é considerado o pai do cinema. Dentre essas obras está o primeiro filme de terror da história, chamado A Mansão do Diabo. A intenção era criar um filme de comédia, mas devido aos elementos sobrenaturais e efeitos especiais da produção, o público encarou mais como um filme de terror. O curta-metragem tem apenas 2 minutos e conta a história de um morcego que se transforma em um demônio chamado Mephistófeles. Mas ok, estamos falando de um curta-metragem de 2 minutos de duração. Então vamos pular para 1920 com o primeiro longa-metragem, O Gabinete do Dr. Caligari, que veio junto com o expressionismo alemão. O longa conta a história de um hipnotizador cujo assistente sonâmbulo supostamente concretiza as visões de assassinato de seu mestre. O filme trata da loucura como um dos temas principais, além de ter um visual gótico e distorcido, causando uma sensação de estranhamento que se aproxima do conceito que a gente tem hoje de Vale da Estranheza, que é quando algo ou alguém tenta reproduzir a forma humana, mas acaba gerando repulsa no telespectador. No caso desse filme, essa sensação vem dos objetos e representações abstratas. Em 1922, um clássico que eu tenho certeza que você já ouviu falar, Nosferatu. O que muitos não sabem é que Nosferatu não foi o primeiro filme de vampiro, pois esse título pertence à produção húngara Drácula Halala, Ulala. É isso. Essa produção aconteceu no ano anterior a Nosferatu, em 1921, mas como não tem muitos registros e não ficou tão popular quanto seu rival, Nosferatu é considerado o primeiro filme de terror a abordar o tema vampirismo. Eu frisei a palavra filme porque Nosferatu, na verdade, é uma adaptação não fiel do livro Drácula de Bram Stoker. É importante frisar que apesar do terror estar engateando no cinema, ele já fazia parte da literatura gótica do século 17 e 18, com obras de Edgar Allan Poe e Mary Shelley, dentre muitos outros. A era do expressionismo alemão nos entregou várias obras de horror que entraram para a história, como por exemplo, O Gabinete das Figuras de Cera, As Mãos de Orlok, Fausto e Metrópolis. Mas já na década de 30, com o cinema falado, cada estúdio hollywoodiano decidiu focar em um gênero cinematográfico cada. A Warner, por exemplo, ficou focada em filmes com o tema gangster, enquanto a Universal, com influência do expressionismo alemão, decidiu adaptar os romances góticos. Foi então que tivemos a adaptação de Frankenstein, de Mary Shelley, e tivemos a segunda adaptação, agora mais fiel, de Bram Stoker, com o filme Drácula. Então assim, a Universal ficou conhecida como a Casa dos Monstros.
Frankenstein, Drácula, a Múmia, esses eram os vilões que representavam os problemas enfrentados, enquanto os heróis eram representados pela sociedade tentando superar os seus problemas financeiros com a crise econômica dos Estados Unidos. Essas histórias serviam para fazer o público refletir sobre a vida e também para usar o medo do desconhecido como uma libertação emocional. Com o crescimento do cinema e de outros gêneros como musicais e guerra, o terror ele precisava se adaptar porque os monstros já não eram mais tão interessantes. Chega da Grande Depressão e de filmes assustadores. O povo agora queria rir, principalmente no auge da Segunda Guerra Mundial. Mas reformular e criar uma coisa totalmente nova estava fora de cogitação. Então pegaram o horror dos monstros e misturaram com uma dose de comédia. Foi aí que surgiu o que a gente costuma chamar de humor galhofa. A Universal pegou seus monstros e começou a fazer crossover entre eles. Frankenstein contra o lobisomem, o fantasma da múmia e a casa de Frankenstein são só alguns exemplos. Isso permitia que os filmes adicionassem relações e interações mais complexas entre os seus personagens e conseguisse acrescentar elementos como ação e aventura. Esse humor galhofa mais tarde seria conhecido aqui no Brasil como terrir. Nos anos 50 e 60, o terror refletia questões políticas e sociais da época, como o medo da ameaça comunista, onde filmes mostravam aliens e seres desconhecidos atacando os Estados Unidos, mostrando que os americanos tinham medo do desconhecido durante a Guerra Fria. Os filmes também tinham uma inclinação bem conservadora, retratando os americanos sempre como os heróis, e isso domina até hoje, e o estrangeiro era sempre o vilão, inteligente, porém mal. Foi aí que nós tivemos filmes como O Monstro do Ártico, A Ameaça que Veio do Espaço e Vampiros de Alma. Esse último inclusive marcou gerações. Criaturas alienígenas se disfarçam de seres humanos para atacar uma cidadezinha americana e tomar o controle. Além disso, também tinham medo dos avanços científicos na época, e foi assim que surgiram filmes como Godzilla, Tarântula e O Monstro do Mar Revolto. Na década de 60, o terror ele mudou, deixando de lado aliens e monstros para focar em histórias mais reais como fatores psicológicos. E foi aí que a gente abriu a década com o pé direito, com Alfred Hitchcock em Psicose. Também tivemos O Que Terá Acontecido com Baby Jane, que abordava transtornos psicológicos. A Noite dos Mortos-Vivos também foi outro grande filme da época, assim como O Bebê de Rosemary, de Roman Polanski, que na época se envolveu em uma trágica história que influenciou diretamente no terror dos anos 70. O início dos anos 70 é marcado pelo crime brutal envolvendo o diretor Roman Polanski e sua esposa, a atriz Sharon Tate. Em 8 de agosto de 1969, enquanto o diretor viajava a trabalho, o assassino Charlie Manson e seus seguidores entraram na casa da vítima e assassinou a tiros e facadas sua esposa Sharon Tate, que estava grávida e há 15 dias de dar à luz, e os amigos que faziam companhia a ela naquela noite. Talvez pelo impacto midiático que esse crime teve, o interesse do público por filmes de terror mudou totalmente, fazendo com que eles quisessem casos que retratassem mais a vida real, sem monstros ou vampiros, mas sim assassinos psicopatas. Nessa época, o índice de criminalidade aumentou muito nas grandes cidades, e isso alimentou o medo na população. E assim surgiram filmes de terror com psicopatas, como Massacre da Serra Elétrica e A Noite do Terror, ambos de 74. Mas o grande marco desse gênero foi Halloween, filme de 78, que estabeleceu a fórmula do slasher como nós conhecemos hoje. Nesses filmes, adolescentes bonitos são mortos um por um assassino psicopata, até que reste apenas a Final Girl, que vai para a batalha final. A partir daí, o cinema de terror nunca mais foi o mesmo. Nos anos seguintes foram lançadas dezenas de filmes de terror como esse, e o seu auge foi em 1981, com 40 exemplares chegando nos cinemas e home videos. O sucesso desses filmes ficou evidente nas bilheterias. Nesse mesmo ano, Sexta-feira 13 apresentava um ícone do cinema de terror, Jason Voorhees, e Halloween lançava sua sequência, estabelecendo Michael Myers como outro grande ícone do terror e Laurie Strode como exemplo do que é uma Final Girl. Pode-se dizer que esses exemplos que eu citei foram os responsáveis por estruturar grande parte do terror como nós conhecemos hoje. Não sabe o que é Final Girl? Então vai aparecer um card para vocês, ou basta ir na descrição desse vídeo clicar no link do vídeo que já foi tema aqui no canal. Em 1984 a gente tem o que eu considero como o grande ícone do terror, Fred Krueger, no primeiro A Hora do Pesadelo, que estabeleceu o slasher sobrenatural. Mas há outros fatores que a gente precisa considerar também, porque de 74 pra cá, que foi quando os slashers chegaram nos cinemas, outros exemplares de outros gêneros também alcançaram um grande público, como por exemplo O Exorcista,
que é considerado pela grande maioria como o maior filme de terror de todos os tempos, e Carrie a Estranha, que é a adaptação do livro de Stephen King, que é o grande nome da literatura de terror moderna. Mas assim como os monstros da Universal que se desgastaram e precisaram de uma reformulação com alívios cômicos, o slasher também precisava disso. Foi então que o roteirista novato Kevin Williamson entregou o seu projeto nas mãos do diretor Wes Craven, que criou Freddy Krueger, e juntos eles criaram Pânico, que despertou novamente o interesse do público pelo gênero, estabeleceu a metalinguagem no terror slasher e, com uma dose de humor, influenciou várias outras obras, como Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Lenda Urbana e Prova Final. Além disso, eles repaginaram rostos já conhecidos do público, como Chuck em A Noiva de Chuck, e trouxeram Halloween com o seu primeiro reboot, trazendo de volta sua heroína original, Laurie Strode. Calma aí. Você não sabe quem é Laurie Strode? Ela acabou de ser tema aqui no canal, então novamente o card tá aqui em cima para vocês clicarem, ou vai na descrição desse vídeo que lá embaixo vai ter o link. Aproveitem para tacar like no vídeo, porque isso ajuda muito no crescimento aqui do Obituário. Nos anos 2000 apareceram filmes de terror de vários gêneros. Muitos estúdios continuavam investindo em assassinos psicopatas, como Valentine no Dia do Terror, e outros investiam ainda no terror sobrenatural, mas voltado para adolescentes, para jovens adultos, que era o caso de Premonição. E também foi nessa época que surgiu o tal Found Footage, que é aquele filme que tem um estilo mais amador, geralmente filmado pelos próprios personagens, e que se popularizou em 99 com A Bruxa de Blair, e anos mais tarde ganhou mais potência com Atividade Paranormal. Mas a década de 2000 ficou realmente marcada pelos chamados Proms de tortura. Oi, tudo bem? Tudo. Como é que você chama? Letícia. Prom não é realmente a palavra, mas se eu falar ela, o YouTube vai implicar comigo. Então é só vocês trocarem uma letrinha por outra que vocês vão entender o que eu tô falando. Pensa. Foi aí que surgiram filmes como Jogos Mortais e O Albergue, filmes onde os personagens sofriam torturas horríveis, quase sempre com muita pouca roupa, às vezes nenhuma. Daí que veio o nome engraçado. Prom de tortura. Enquanto esses filmes ganhavam suas próprias franquias e faziam sucesso, os estúdios também decidiram entrar numa onda de refazer terror. Tudo começa com Massacre da Serra Elétrica em 2003 e um tempinho depois, em 2007, com o remake de Halloween. Daí pra frente foi só pra trás e foi uma enxurrada de remake. A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13... Mas é claro, todos eles foram considerados inferiores aos seus filmes originais, com exceção talvez de A Morte do Demônio, de 2013. A verdade é que todos eles deram um bom lucro na bilheteria. E é claro que a gente não pode esquecer dos remakes de filmes asiáticos, como O Chamado e O Grito. Nos anos 2010, o terror ficou ainda mais ambicioso, chegando a ter uma franquia com o seu próprio universo compartilhado, que chamamos de Invocaverso, criado pelo diretor James Wan. Apesar dos temas desses filmes não serem tão originais, a bilheteria é sempre muito alta. Mas foi na metade da década que surgiu o termo pós-horror, que é só um termo elitista para fingir que filme de terror não é filme de terror, ganhar mais apelo dos críticos e das grandes premiações que sempre ignoraram o terror durante toda a história, com pouquíssimas exceções como O Silêncio dos Inocentes, que ganhou as 5 principais categorias no Oscar lá em 91, A Bruxa, Hereditário, Midsommar, Corrente do Mal, Corra e O Babadook. Esses são só alguns filmes dessa leva de pós-horror, todos eles trazem uma abordagem mais dramática e psicológica, com a crítica social mais escrachada também. E é claro que esses filmes convivem lado a lado com as requels, que são nada mais nada menos que sequências de filmes já estabelecidos e conhecidos que tendem a ignorar todas as sequências anteriores, considerando apenas o filme original. Halloween e Pânico são duas franquias mantidas vivas através desse conceito e fazendo muito sucesso ainda hoje em 2023. Agora, refazendo a pergunta do início do vídeo. O que é filme de terror? Agora você já sabe a resposta. Filme de terror é tudo isso que a gente acabou de aprender aqui. Não é só sobre sentir medo e levar susto. É muito mais complexo e tem inúmeros contextos. Em breve nós vamos fazer vídeos explicando os subgêneros do terror. Então, para você não perder, ative as notificações, comenta o que vocês acharam, curta esse vídeo e compartilha com seus amigos que gostam de terror. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.